Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Codar. Eu sou o Matheus Batista e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas, digamos assim, sobre transição de carreira, tá? Pra quem não sabe, eu também fiz a minha transição de carreira, eu estruturei bem ela porque eu tinha um trabalho em uma outra área, eu tinha que pagar minhas contas e, consequentemente, eu queria mudar para a área que eu estava estudando e me especializando, certo? Então eu passei por um processo que provavelmente tu vai passar também. Então eu queria compartilhar um pouco dessa minha experiência e transformar esse teu processo mais tranquilo e mais suave, beleza? Então se tu gostar do conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal, isso me ajuda demais a continuar a produzir conteúdos tipo esse aqui para você aí dar melhor na tua carreira como programador. E ainda, galera, queria fazer aí dois pequenos convites antes de a gente prosseguir. O primeiro é para Front Week, tá? Um evento que a gente vai focar nessas três linguagens aqui, desenvolvendo um site completo, HTML, CSS, JavaScript, para tu alavancar ainda mais as tuas habilidades na base do desenvolvimento web, né, que eu considero que são essas três linguagens, certo? E o evento dura aqui 4 dias, ele tem lives para a gente poder trocar uma ideia sobre como é que vai ser o evento, depois para a gente tirar dúvidas também. A gente vai ter aulas práticas focando nesse projeto, nesse site completo que a gente vai desenvolver e muito mais, tá? A descrição completa do evento, confere nessa página, ela vai estar linkada aqui na descrição também. Já se inscreve lá, garante a tua inscrição, tá chegando a data já. Fazendo a inscrição, né? Tu vai ganhar esse e-book aqui de HTML e CSS para ir já se preparando para as nossas aulas práticas do evento Front Week, beleza? E ainda, galera, o segundo convitinho, acessem o nosso Discord, entrem no nosso servidor lá e vamos trocar uma ideia. Todo dia a gente está lá falando sobre programação e outros assuntos. A gente está com mais 700 membros já. E é claro, né? Eu tô lá também para falar contigo. Então aparece lá, entra no nosso servidor e bora conversar um pouco mais sobre programação. Beleza, galera? Então, dito aí, dado os avisos paroquiais, vamos lá para o assunto que interessa, que é a transição de carreira para TI, certo? Então, eu considero uma transição de carreira não tão fácil, tá? A gente tem meios e ferramentas claras de como fazê-la, mas dependendo da situação da pessoa, né, a gente vai ter um caminho um pouco mais árduo até lá, tá? E para começar, a minha situação era não tão boa assim, né? Eu trabalhava 8 horas por dia, eu trabalhava na área de engenharia mecânica, eu era projetista, tá? E eu tinha que ficar 9 horas naquele trabalho, eu tinha também que estudar para a faculdade, que eu estava cursando no momento, e me preparar para uma eventual vaga para fazer transição. E nesse meio tempo eu precisava fazer uma poupança para poder me sustentar ao longo desse período, talvez de um menor salário. E eu construí, galera, eu criei um plano e foi bem tranquilo. Eu consegui passar por essa fase de uma maneira que eu nem senti financeiramente e também atingi o meu objetivo de ser programador, certo? Então, primeiramente, galera, a primeira coisa da transição de carreira é a gente montar um plano de estudos, tá? A gente tem que ter claro o que a gente precisa estudar. Porque um erro clássico dos iniciantes é mudar muito de linguagem ou até fazer avanços rápidos entre linguagem e framework sem entender todos os fundamentos necessários. Reduzindo esse escopo, sabendo o que tu precisa estudar, tendo foco nisso, né, a gente mentalizando o que a gente precisa, a gente vai conseguir diminuir o tempo até a nossa primeira vaga na TI. Então, o plano de estudos é fundamental. Aqui no canal, inclusive, eu tenho um vídeo de como montar um plano de estudos, tá? Então, se tu quiser dar uma olhada, depois procura aí na nossa playlist de carreira, que tu vai encontrar como fazer isso passo a passo, até dou uma sugestão, ou sugestões, né, de linguagens lá. Então, a gente tem que ter o nosso plano de estudos para a gente ter um escopo reduzido do que a gente precisa fazer e a gente conseguir estabelecer metas para isso, certo? Por exemplo, primeiro mês HTML, depois CSS e assim por diante. A gente tem que ver o nosso progresso, porque, consequentemente, a gente vai estar aplicando para vagas, então a gente tem que ter na consciência, ou melhor, a consciência tranquila de que a gente já aprendeu tal requisito e pode, né, exercer isso profissionalmente. Então, esse plano de estudos é o passo número 0, galera. Primordial. Depois, galera, uma outra coisa fundamental é definir o nosso tempo de estudos, tá? Eu recomendo que tu faça estudos diários sobre esse teu plano de estudos que tu definiu e tenha essas horas bem programadas aí na tua rotina. Por exemplo, 2 horas por dia, 1 hora por dia, não importa quanto tempo.
Eu acredito que pelo menos 1 hora é necessário, e é bastante coisa para estudar, seja qual for a vaga que tu deseja, tá? Então tu vai precisar de um tempo por semana. 1 hora daria 7 horas por semana, né? Planejando de segunda a segunda mesmo. E a gente tem que colocar esse esforço inicial no início, pois a gente tem que entender que, por a gente estar fazendo uma transição, a gente está disputando com pessoas que às vezes dispõem de mais tempo livre que a gente. Não que elas estejam tão focadas quanto nós, né? Porque eu acredito que quem está fazendo transição de carreira tem até uma responsabilidade, um nível de responsabilidade bem alto, então tu vai estar focando nesse teu objetivo, tá? Então, tu planejar que tempo tu vai estudar e fazer disso realmente um ritual de tu, não, vou estudar das 7 às 9 da noite. Então, todo dia, às 7 às 9 da noite, tu tá lá estudando, tá? Então, tu tem que também cumprir o teu horário que tu estabeleceu para poder ver o teu plano de estudos andando, né? Tu conseguindo bater as tuas metas e aprendendo os recursos. Outra coisa que me ajudou bastante também, eu, por exemplo, tinha períodos que eu perdia tempo, digamos assim. Intervalos entre trabalho e faculdade, sei lá, de 1 hora, 1 hora e meia. E nesse tempo, a gente geralmente, sei lá, tá mexendo no celular, ou a gente tá no caminho, indo de ônibus para faculdade. É um exemplo, né? Cada um vai ter a sua situação, a sua rotina diária e vai entender o que eu tô falando. Então, tu tem um tempo ali que tu literalmente perde no teu dia. E um conselho que eu te dou é pegar esse tempo, tá? Identificar esses tempos. Às vezes a gente tem mais de um. Por exemplo, se tu pega ônibus para ir e para voltar do trabalho. Então, tu tem dois desses tempos, né? Tu tem um tempo X no ônibus, seja de 15, 20, 30 minutos, 1 hora, para poder estar estudando, galera. Então, peguem esses tempos que vocês perdem e transformem em tempos úteis para estudo. Ah, não, tô no ônibus, é ruim de levar um notebook e sair programando. Cara, leva um livro, lê artigo no ônibus, enfim, trabalha para a progressão do teu plano de estudos, tá? Encontra esses tempos e tenta converter eles para tempo útil. E outra coisa que vocês têm que se atentar, galera, é ter uma poupança, um colchão financeiro, digamos assim, para poder aí amortecer as possíveis quedas salariais, tá? O que aconteceu comigo? O meu primeiro estágio, quando eu fiz a transição, era de R$ 500 por mês. Então é um valor relativamente baixo para alguém que tem que pagar suas contas no momento, né? Já era adulto, né? Então eu já tinha diversas contas no meu nome, como telefone, internet, água, luz e ainda alimentação diária. Então, não era um custo considerável e R$ 500 não chegava próximo a resolver esse problema. Então, eu me planejei financeiramente para 6 meses, porque eu acho que é um tempo considerável, tá? Eu diria que 6 meses a 1 ano, para a gente fazer a transição de estágio ou vaga inicial para uma posição mais alta ou uma vaga que pague melhor, tá? Com 6 meses de mercado, acho que tu tem uma experiência aí que vai te proporcionar virar um desenvolvedor júnior, claro. E tu tem que continuar todo esse teu aprendizado que tu tá definindo agora. O plano de estudos nunca pode parar, né? O desenvolvedor, ele tá em aprendizado contínuo. Então, se tu manter esse teu aprendizado constante, mais aliado a uma experiência profissional, com certeza tu vai evoluir na carreira em um certo momento. Então, eu acho que de 6 meses a 1 ano já é esse teu primeiro pulo, digamos assim. Então, o planejamento financeiro tem que contemplar isso. Tem que contemplar talvez uma possível demissão também, isso pode acontecer, né, galera? Às vezes a gente não corresponde às expectativas da empresa, a gente é demitido, a gente fica sem nada. Então, quanto tempo tu vai levar para conseguir um outro emprego, né? Um outro estágio, sei lá. Então, tudo isso tem que estar na ponta do lápis, tem que estar contabilizado para que tu não passe apuros e tenha que fazer uma regressão para tua carreira anterior, tá? Isso pode acontecer. No meu tempo, eu lembro que eu quase pensei nisso, porque demorou um pouco mais para eu conseguir um estágio melhor. Se não me engano, em torno de 8 meses, agora não lembro direito. Mas a questão era que eu estava num momento que eu estava no meio do caminho e eu estava pensando já em voltar para minha área até conseguir um emprego melhor. Olha só. Então, eu acho que isso não deve acontecer, porque essa regressão vai atrapalhar a tua evolução, vai deixar o teu sonho mais distante. Então, esse planejamento financeiro é super importante e de extremo valor. E, galera, o outro ponto que eu já comentei ali antes, mas eu vou frisar de novo, é a questão das metas, tá? A gente tem que ter dia para começar e dia para terminar o estudo em tal coisa. Na internet tá cheio de roadmap lá que ensina todos os tópicos principais de tal tecnologia. Tu vai poder estipular. No começo vai parecer mais difícil, mas depois tu vai conseguir metrificar isso melhor, quanto tempo tu vai levar, ou quanto tempo tu estima que leva, e tá tentando cumprir essas metas para que consiga focar no teu objetivo.
Um outro parâmetro que pode ser interessante para tu ver se tu tá pronto ou não é começar a se candidatar às vagas, tá? Quando que eu acho que é bom se candidatar a uma vaga para fazer a transição? Bom, quando tu tenha pelo menos 50% dos requisitos que é exigido pela empresa. Às vezes eles colocam coisa demais, que é para ver se eles pegam, sei lá, candidatos mais preparados, né? Mais na realidade da empresa, mas eles estão dispostos a pegar candidatos que não estejam tão preparados. Por quê? Porque a demanda está alta de serviço, eles precisam dar andamento e continuidade aos projetos, então eles vão descendo o nível, né, de exigências para poder preencher logo essa vaga. Isso acontece muito, ainda mais no mercado de tecnologia. Então, além das metas que tu vai estar atrelado ao teu plano de estudos, quando tu já tiver aí um certo grau de maturidade, que eu digo que é 50% dos requisitos exigidos pela vaga, começa a se candidatar para tu já ter noções de como está o andamento do teu planejamento. Porque tu vai ver, quando tu se candidata à vaga, se a pessoa nem responder ou se ela te chamar para entrevista, são dois parâmetros bem interessantes, né? Pô, me candidatei a 50 vagas, ninguém me chamou. Então quer dizer que tem alguma coisa errada. Não estou pronto ainda, tá muito cedo. Vou estudar mais um pouco. Pô, fui chamado de 50 para 5. Pô, já tem gente querendo me conhecer. Então, é um outro nível que tu tá em relação ao teu objetivo final. Então, eu recomendo a sempre se candidatando ao longo do processo, tá? Não esperar, terminei meu plano de estudos. Isso pode levar muito tempo. Ou talvez nem acabe, porque consiga um emprego antes, talvez tenha tecnologias diferentes. E tá tudo certo. Esse negócio de conseguir emprego na tecnologia que tu quer é o ideal, beleza? Eu concordo. Mas nem sempre é o que o mercado da nossa região proporciona. E nada impede, depois de estar no mercado inserido, tu fazer a transição para as linguagens ou área que tu queira. Por exemplo, comecei com web e fui para mobile, tá? É bem tranquilo. O que a gente tem que entender e colocar em mente é entrar na área. Tá lá no nosso primeiro emprego, ganhando experiência profissional. O que está na carteira de trabalho também vai contar para as próximas empresas, tá? Então, quanto antes tu chegar lá, melhor. Independente das tecnologias que tu utilize, desde que seja no campo do teu objetivo, né? E é claro, galera, sempre utilize a sua experiência atual e passada para conseguir essa vaga também, tá? Não oculte o seu passado, exiba no currículo, tá? Faça um bom currículo, foque nisso e mostre todas as empresas, ou pelo menos as 3 últimas empresas que tu trabalhou, e descreva bem seus cargos, porque isso vai também entrar como um ponto positivo, vai estar ao teu favor. Por quê? Quando a empresa recebeu o currículo de um cara lá com 18 anos, lá que ele estava fazendo faculdade e está querendo a primeira vaga, e recebeu o teu, sei lá, com 30, 35, 40, não importa a idade, ela vai contabilizar também o passado da pessoa. Então, cara, se tu já teve contato com uma área que também tem uma relativa dificuldade, ou tu já foi advogado, digamos assim, tu tem a OAB, que é algo interessante, né? Tu já participou de diversos casos, processos, sei lá, não entendo muito da área, mas a ideia é que ela veja que tu já teve grandes responsabilidades também. Então, a questão é unicamente técnica. Ou seja, tu tem esse plus a mais de já ter sido um bom funcionário em outras empresas, de ter um histórico, de ter um passado, não é uma pessoa que ficou pulando de emprego, né? Ela tentou a sua carreira naquela área e quer fazer a transição. A empresa naturalmente vai entender isso. E ao fazer a comparação técnica, se a tua for igual ou maior, com certeza tu vai estar na vantagem. E até talvez às vezes menor. Se a pessoa entender que tu é um funcionário mais preparado para resolver os problemas daquela empresa, tu vai ser contratado também. Então, sempre tenham bem claro esse passado, tá? E já planejem, galera, desde agora, qual que vai ser a resposta para a pergunta clássica que rola, inclusive rolou comigo, de por que tu quer fazer essa transição, tá? Isso é clássico, quando tem uma transição de carreira, o RH sempre vai perguntar isso, tá? Ele quer saber se realmente tem um propósito interessante que vá de acordo com a empresa nessa questão também. E nada mais justo, tá? Eu recomendo ser totalmente honesto e tu mostrar por que tu quis fazer a transição na vaga. No meu caso, era uma paixão antiga. Eu sempre gostei de tecnologia, sempre gostei de computador, sempre estava fuçando ali os aparelhos eletrônicos que tinha lá em casa, seja videogame, televisão, sempre estava consertando as coisas. E resolvi puxar essa paixão que eu tinha antiga, né? E eu ainda mantia, porque tinha contato com o computador diariamente, né? E resolvi transformar isso em profissão. Trouxe a programação aliada ao meu lado. Bom, então tinha já um lastro. E normalmente as pessoas também têm, certo?
E mesmo que a motivação ser única e puramente financeira, eu acredito que ao longo do teu caminho, ao longo dos teus estudos, tu também aprendeu a gostar da área. Então isso pode ser citado, isso vai ser levado em conta. Afinal, se tu já estiver lá na entrevista, é porque alguma coisa chamou a atenção da empresa, certo? Então, galera, esses foram os pontos que eu acredito que se tu observar melhor, ou se tu fortalecer eles, tu vai ter uma transição de carreira mais suave, tá? Eu vou recapitular rapidamente cada um deles aqui. Primeiramente, plano de estudos. Montem o seu plano de estudos, saibam o escopo das tecnologias que vocês precisam estudar para conseguir a vaga que vocês desejam. Isso geralmente vai estar ligado a alguma vaga que tem disponível na empresa da tua região, por exemplo, tá? Depois, dedica um tempo diário para os estudos. Recomendo pelo menos 1 hora. Acho que 2 horas é o ideal, visto que a gente também tem outras responsabilidades, né? Imagina que tu já trabalha o dia inteiro, talvez tu faça curso à noite, então acho que 2 horas é até impossível, mas se tu conseguir, é um tempo interessante que vai te permitir evolução. Aí, para conseguir esse tempo, talvez tu tenha que identificar os tempos perdidos, que eu falo, né? Aquele tempo no busão, aquele tempo que tu fica esperando a aula começar, e isso tem que virar um tempo de estudos também, galera. Talvez vocês possam pensar, pô, cadê o meu tempo de lazer, não sei o quê. Mas, cara, a gente tem que focar nesse nosso objetivo, porque esse início, sair desse 0 para 1, é muito mais difícil que depois tu tá na carreira, e aí tu poder reduzir um pouco esse tempo de estudos, porque tu já vai estar tendo 8, 9 horas de contato por dia com programação, certo? Então, nesse começo, eu acredito que a gente tem que se esforçar mais, tá? Conseguir tempo onde a gente acha que não tem, né? Mas geralmente a gente tem aí algum intervalo que fica perdido. Depois também muito importante, planejamento financeiro, galera. Tenham aí um colchão para poder amortecer possíveis quedas de salário, possíveis períodos de estágio, uma eventual demissão e aí tu ficar um tempo sem emprego. Sejam planejados com isso, porque senão vai criar aquela vontade de retornar à área antiga e aí vai prolongar ainda mais o tempo até o teu objetivo final, beleza? Outra coisa, coloca a meta. Coloca a meta para tudo que tu vai aprender, tudo que tu precisa aprender, que está lá no teu plano de estudos, tá? E vai se aplicando também para poder ver se os teus estudos, a tua programação ali está dando efeito, porque naturalmente tu pode fazer isso errado também e pode mudar depois, não tem problema. Mas a gente tem que entender em que ponto que a gente está e o que precisa para chegar na tão sonhada vaga, certo? Então, coloquem metas e vão se aplicando a partir do momento que vocês tenham pelo menos 50% dos requisitos da vaga, tá? E, por último, mas não menos importante, não escondam a sua carreira atual, a sua carreira passada. Tenham isso bem claro, deixem isso evidente, as pessoas verem o lado positivo nisso e tu conseguir utilizar ao teu favor, tá? Deixa as experiências lá no currículo, coloca as atividades mais complexas que tu realizou, que exigiram mais responsabilidade, coloca a tua graduação, a tua primeira graduação se tu tiver, um curso técnico que seja, enfim, mostra bem esse teu passado para que ele possa ser um recurso na tua mão e um diferencial como um profissional já experiente. Tenham em mente já, preparem uma resposta honesta e sincera do porquê da transição. Isso é muito perguntado nas entrevistas quando eles identificam que o candidato vai fazer transição de carreira. Beleza, galera? Então é isso sobre transição de carreira. Eu espero que vocês tenham gostado dos meus pontos aqui. Deixem nos comentários o que vocês acham. É muito importante para mim, para eu poder ouvir de vocês também o que vocês acham que eu poderia trazer de conteúdo futuramente, tá? E galera, último recado aqui, Comunidade Hora de Codar, nossa própria plataforma de cursos. Não é somente curso, tá? Tem cursos lá, tem formação de profissionais programadores lá. Mas além disso, a gente tem uma comunidade muito unida, onde a gente troca ideias sobre programação, uma espécie quase de mentoria de carreira lá. E também a gente tem lives para poder fazer encontros entre o pessoal, com outros profissionais da área, para dar mais insights, mais ideias para vocês. E se tu se interessou e quer saber mais, link aqui na descrição, dá uma olhada, vê se é para ti. Entra lá que a gente está te esperando para a gente aprender mais programação juntos. Me segue também no Instagram, @hora de codar. Lá a gente troca uma ideia sobre programação, sobre carreira de programação. Sempre estou abrindo a caixinha de perguntas lá para a gente poder interagir. Beleza, galera? Então por hoje é isso. Vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!